lá, gente, que eu só consegui parar aqui agora, pra gente poder conversar um pouquinho, porque para você entender sobre julgo, você vai ter que entender melhor sobre obediência. E o que é obediência para você? Fala a verdade. O que você entende por obediência? Muitas vezes o que você tem por obediência é você se submeter a uma ordem, é você acatar uma ordem que foi dada a você, então você obedece. E geralmente esse pensamento, ele vem como uma restrição de liberdade, né? É você não fazer aquilo que você quer, então você se submete àquilo ali e pronto. Só que para Deus a obediência é uma questão de vida ou morte. Vou explicar para você. Entenda o seguinte, ó, a Bíblia é o maior livro de autoconhecimento que você possa ter acesso na sua vida. Não existe autoconhecimento fora da palavra de Deus. Por quê? Porque o objetivo da palavra é te trazer para a direção certa da vida. E aí você começa a aprender um pouquinho sobre obediência. Obedecer, gente, no hebraico é shema. Shema significa ouvir, reconhecer e submeter. Significa o quê? Que é você estar apto a ouvir a voz, no caso de Deus, então você ouve a voz de Deus, você reconhece que é a voz dele e por reconhecer que é a voz dele, você toma direção, você se submete. Imagina você, você criança, pequeno, brincando de bola e essa bola ela escapou de você. Essa bola ela correu para o lado da rua e você saiu correndo atrás dessa bola. Na hora, o seu pai vê a atuação, vê você correndo em direção da rua e vê um carro vindo em toda velocidade e ele não tem tempo de chegar até você. Então o que esse pai vai fazer? Ele vai gritar pelo teu nome. Ele vai falar, Diego, para aí. Então o que é obedecer? É eu escutar, eu reconhecer que é meu pai gritando e esse reconhecimento ser forte o suficiente para fazer eu parar. Eu não prosseguir, entendeu? E isso se chama obedecer. Isso é obediência. Obedecer é só você reconhecer, é você submeter porque você sabe quem está falando. A palavra de Deus fala muito sobre homens justos. E o homem justo na palavra significa aquele que anda com Deus. O que tem a ver com obediência? É porque obedecer é um espelho, é um reflexo. Eu obedeço porque eu convivo, com quem eu me relaciono, com quem eu entendo que está acima de mim. Então não existe obediência sem relacionamento. Não existe obediência sem andar junto, entendeu? É por isso que obedecer é muito mais um movimento do coração, é da alma, não é da razão. Eu obedeço porque eu me conecto, porque eu reconheço, porque eu me submeto. E isso é a expressão do quê? De temor. O temor a Deus não é medo, é respeito. É reconhecer a voz, reconhecer a autoridade e me submeter a ela. Então dessa forma você começa a entender que obediência não é para restringir você. Não é para limitar o teu movimento, não. A obediência ela serve para construir uma consciência. É uma construção de maturidade. Então, esquece. Você não tem que concordar para obedecer. Você obedece sem concordar. Porque a quem você obedece, literalmente, ele tem uma visão muito mais ampla do que está acontecendo diante de você do que você. Então você obedece por proteção. Então é proteção e crescimento na tua vida. Entendeu? Então, quando eu falei para você do pecado, que o pecado está na direção errada, é literalmente isso. Pega lá em Gênesis. O que acontece em Gênesis? Em Gênesis, Deus vai, ele dá o propósito para o homem, e logo depois ele vira e fala o seguinte, ó, você tem todas as árvores para você comer, mas você não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí muitas pessoas começam a pensar assim, mas Deus é maldoso, né? Deus vacilou. Ele sabia que o homem ia errar, por que ele coloca o homem diante do erro? Não. Deus não te coloca diante do erro, Ele te coloca diante da obediência. O não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, na verdade, era uma construção de consciência de obediência. Porque só através da obediência eu sou capaz de caminhar, de avançar na direção que Deus tem para a minha vida. É por isso que Ele fala que no dia que você comesse daquele fruto, ou no dia que você não, mas Adão, quando Adão comesse daquele fruto, o que ia acontecer? Ele iria morrer. E por que ele ia morrer? Porque ele iria tomar a direção errada da vida. Imagina você num deserto. Aquele povo, ele era peregrino no deserto. Então eles viviam naquele ambiente hostil. E no deserto, nada mais perigoso do que você se perder no caminho. Se você sabe o caminho certo, isso é garantia de vida. Mas se você se perder no caminho, morte. É por isso que o preço do pecado é a morte. Não é o que você faz que está errado, mas a direção para a qual você está apontando a sua vida. Porque só existem duas direções.
Ou você tem uma direção que está apontando para Deus e para a vontade de Deus para sua vida, ou você tem uma direção que é do jeito que você bem entende. Entende? É a parábola que Jesus fala sobre os dois construtores da casa, lembra? Da casa na rocha, casa na areia? Gente, é a mesma analogia que acontece com a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Lá Jesus apresenta dois tipos de pessoas, os prudentes e os insensatos. Quem são os prudentes? São aqueles que obedecem o quê? O comando, a direção de Deus. Então eles têm consciência suficiente de construir a casa num lugar mais firme. Enquanto os outros são quem são os imprudentes? São aqueles que, apesar de saber que existe Deus, apesar de acreditar em Deus, não levam em conta a direção que Deus tem para a vida deles. Então eles constroem a casa deles, ou seja, constroem a vida deles num lugar que parece mais aprazível, um lugar que parece mais confortável. E o que Deus fala através da parábola? Deus, Jesus, né? O que Jesus fala através da parábola? É que existem duas formas de você construir sua vida. Você pode construir sua vida como quem necessita da direção de Deus. Então você obedece. Mas você pode também construir sua vida como quem acha que não precisa tanto da direção de Deus. Então você peca. Você toma a direção que não é a direção que Deus tem para você. E o que fala na parábola? O que fala na parábola é que as casas ficaram bonitas. Só que uma diferença foi notória quando a tempestade veio. Porque quando a tempestade caiu, as duas casas tremeram, as duas casas sacudiram, mas uma única casa ficou de pé. Isso significa o quê? Que a vida ela tem desafio para todos os lados. Você não é mais desafiado porque está andando com Deus ou por não estar andando com Deus. O desafio está para todo mundo. Só que aqueles que obedecem a Deus permanecem em pé. E aqueles que desobedecem, a casa vai cair. Faz sentido? Então aí quando você entende de obediência, você vai entender que o quê? Que o propósito da palavra, isso aqui é fantástico. O propósito da palavra é ser um mapa para você poder entender qual é a direção da vida. Ou você vai passar essa vida sem aprender a viver, ou você pode passar essa vida aprendendo a viver. E o que é aprender a viver? Tomar a direção certa da vida. É por isso que Jesus fala do jugo suave. O que é jugo? E é linda essa passagem. Porque jugo, gente, precisa de dois bois. Geralmente se colocava um jugo num boi mais velho e num boi mais novo. Para quê? Para que o boi mais velho pudesse ensinar o mais novo a direção certa a seguir. Então Jesus fala que o jugo dele é suave. Então ele fala o seguinte, fala de direção. O que dá direção, gente? Obediência. Então fala assim, os meus mandamentos, aquilo que eu estou ensinando é suave. Por quê? Porque está na direção certa. Porque é assim. Luta a gente vai ter sempre. Se você está na direção certa, essa luta vai te edificar, ela vai te fortalecer, ela vai te transformar, ela vai te preparar, te potencializar para o teu propósito. E na direção errada, a casa literalmente vai cair. Aí eu te pergunto, você acha que você precisa obedecer ou não? É óbvio que precisa, até que a consciência seja transformada. Porque a partir do momento que a consciência é transformada, eu já não preciso mais da obediência. Eu já tenho uma consciência, está gravado em mim. Igual para minha menina, eu tenho uma filha de 1 ano agora, né? A Nina. Para a Nina, eu tenho o tempo inteiro que apontar que ela não pode colocar o dedo na tomada. Quando ela vem pro lado da tomada, eu falo mais alto com ela, eu falo não, eu boto uma tampa, eu falo não, eu fico falando não, 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 até que o movimento dela comece a ir para o outro lado da sala. Então ela precisa obedecer, aprender a obedecer. Por quê? Porque a vida dela depende disso. Porque se ela colocar o dedo na tomada, pode ser fatal. Mas à medida que a Nina vai crescendo, ela vai tendo a consciência do perigo da tomada. Então ela não obedece mais, ela age em consciência. E esse é o papel da palavra, gerar consciência em você. Apontar a vida para a direção certa para que você possa ir endireitando a sua própria vida. Entendeu? Então o jugo é suave, o fardo é leve para aqueles que estão na direção certa. E é aqui que essa passagem fica ainda mais poderosa. Porque Jesus ele se coloca do nosso lado. Ele não só é o caminho, como ele se coloca no caminho comigo e contigo. Ele é o boi mais velho, você o boi mais novo. Então é o boi mais velho, debaixo da obediência, ensinando o boi mais novo a andar na direção certa. Poderoso, não é? É isso. Você acha que é preciso obedecer ou não? Eu acho que é. E para mim faz muito bem. Espero que para você também.